E hoje, dando continuidade, então, a partir do Salmo 21. Salmo 21, que tem como título ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouça a palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do nosso Deus. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação, satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todos sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá e fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aqui é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, agradecemos porque o Senhor usou o teu servo Davi para que este texto chegasse até nós nesta noite. Clamamos ao Senhor que nos ajude a compreendê-lo, para que, ó Deus, tenhamos um viver que adore ao Senhor, contemplando os teus feitos, a tua grandeza, Pai Santo, e te honrando em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Fim de ano, novo ciclo começou, folhinha do calendário virou, 2026 iniciou. Mudança de calendário, ela traz expectativas, não é verdade, meus irmãos? E, além das expectativas, é um momento muito interessante, porque os supersticiosos se revelam. Já reparou nisso? Crianças, vocês já ouviram falar em superstição? Já ouviram falar em superstição? Sabe o que é superstição? Superstição, crianças, é uma crença que é sem fundamento. Crença de que determinadas práticas trarão algo de bom ou até mesmo algo de ruim. Por exemplo, há quem diga que se você encontrar um trevo de 4 folhas, que é algo raro, você atrairá o quê? Sorte, né? Sorte. Mas, se você quebrar o espelho ou passar debaixo de uma escada, aí o azar chega. Assim, meus irmãos, há quem gosta de passar a virada do ano na praia, não para ver os fogos, mas para pular ondinhas, para tentar dar uma ajudinha para a sorte. Outros não passam um ano sem comer lentilhas, para atrair prosperidade, para atrair abundância para o novo ano que se inicia. E eu espero em Deus que você não se prenda a essas vãs filosofias, pois essas superstições, elas são crendices daqueles que não conhecem a Deus, ou melhor, daqueles que não têm um Deus a quem buscar. Irmãos, nós temos um Deus grandioso, um Deus onipotente, um Deus de grandes feitos, como nós vimos aqui na liturgia, no Salmo 105, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que se relaciona com sua criação, de modo que preserva e sustenta a criação, sustenta o mundo. Por isso, na teologia, nós dizemos que Deus, ele é provedor. Providência do Senhor, crianças. A providência do Senhor, crianças, se revela na criação. Quando o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é filho de chocadeira. Você foi criado à imagem e semelhança
do Deus Todo-Poderoso, o Deus de grandes feitos. O homem, Adão, foi criado em imagem e semelhança de Deus para o adorar e colocado em um jardim onde lhe é prometido vida por meio da obediência e morte, caso haja desobediência. Sabemos que o homem, mesmo sabendo que a desobediência o levaria à morte, Adão, mesmo sabendo disso, tendo ouvido isso da boca do próprio Deus, ele escolheu pecar contra o Senhor. E por isso, meus irmãos, toda a humanidade caiu em pecado. Adão é o nosso representante pactual. Por isso, toda a humanidade cai em pecado. A culpa do pecado de Adão, todos nós herdamos. Então, o estado de pecado agora, ele faz parte da humanidade. Faz parte da humanidade. E também faz parte da natureza humana. E esse estado de pecado, ele faz a humanidade buscar e confiar, por exemplo, em superstições. O pecado é a raiz de todos os males. E talvez você esteja pensando assim: pastor, peraí, eu conheço essas superstições, mas pode ficar tranquilo, tá? Que eu não creio nisso não acredito em superstições, eu estou livre desse erro, pastor, estou tranquilo quanto a isso. O fato é que superstições são só um exemplo de falsos meios de confiança que nós mesmos erigimos com o fim de alcançar alegria, liberdade, satisfação, prosperidade. Existem outras formas e outros meios nos quais muitas vezes confiamos e seguimos depositando nossa fé. Por exemplo, em nome da felicidade, pessoas renunciam à sua própria vida, confiando no falso Deus dinheiro. Tem muita gente que está servindo ao Deus dinheiro. Em nome da alegria e satisfação, famílias se destroem, se acabam, achando que o divórcio é o caminho mais fácil para resolver problemas. Em nome da liberdade, crianças, prestem atenção nisso. Em nome da liberdade, crianças, filhos negligenciam a obediência e seguem por caminhos que envergonham e desonram seus pais. E o que esses atos? O que isso tem em comum? Confiança no coração. Quando depositamos nossa fé em qualquer outro meio, objeto, pessoa que não seja o Deus onipotente, o Deus de grandes feitos, em última análise, meus irmãos, estamos confiando no nosso próprio coração, que a própria Escritura diz que é corrupto, desesperadamente corrupto. Coração que engana. E o desvio da fé não está só em casos em que a busca pela felicidade, a busca pela liberdade ou busca por satisfação, mas também acontece quando nos deparamos com inimigos e desafios na vida, desafios que se levantam diariamente contra nós. Ora, confiamos em nossa própria capacidade para resolver problemas, não é assim? Confiamos em nós mesmos, isso daqui pode deixar que eu resolvo, vai ser do meu jeito. Ora, confiamos em terapias e remédios, e eu não estou falando que é errado você tomar remédio. Se você estiver doente, você tem que tomar remédio. O problema é quando você deposita sua confiança no remédio e não no Deus que capacitou homens para criar o remédio. Nós, muitas vezes, não confiamos naquele que venceu os nossos inimigos e nos guia por meio de sua palavra, Cristo Jesus. A confiança em Deus, ela se expressa por meio da confiança na palavra de Deus. É ter a Escritura como suficiente, como regra de fé e prática. Contudo, a falta de confiança em Deus, ela traz implicações diretas sobre nossas decisões, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre nossas emoções.
Todas as partes do homem foram afetadas pelo pecado. Por isso que na teologia reformada nós temos algo que chama depravação total. Depravação total não significa que o homem é completamente entregue ao pecado, depravado daquele jeito que você conhece. Depravação total significa que o homem todo foi atingido pelo pecado, em todas as suas faculdades, em todas as suas partes. Isso significa ações, pensamentos, suas atitudes, suas emoções, sentimentos, inclusive os seus desejos. Todas as partes do homem, as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado. Isso gera escolhas que não glorificam a Deus, escolhas que não agradam ou adoram ao Senhor. Todas as vezes que nós não somos guiados pela palavra de Deus, tomamos decisões que buscam a glória de outro, não do Senhor. Preste atenção nisso. Todas as vezes que você é guiado pela sua própria decisão e rejeita a palavra de Deus, no fim das contas você está buscando a glória de outro. E esse outro é você mesmo. Por isso precisamos urgentemente olhar para Deus com confiança e aprender cada dia mais sobre Ele. É necessário. Lembra do Salmo 1? O homem bem-aventurado é aquele que tem muito dinheiro? Não. O homem bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele aprende do Senhor. Ele está constantemente em contato com o Senhor. E nós precisamos urgentemente olhar para Deus com confiança e aprender dele a cada dia. Precisamos olhar para os feitos do Senhor, pois eles nos ensinam e revelam quem é o nosso Deus. Crianças, o tema do sermão nesta noite é os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor. Salmo 21, meus irmãos, está diretamente ligado ao Salmo 20. Por que está ligado? Porque o Salmo 21, ele é uma resposta do Salmo 20. O Salmo 20, nós vimos aqui com o nosso irmão Newton, lá no comecinho de dezembro, aliás, no final de novembro, último domingo de novembro. E o Salmo 21, ele é uma resposta então, uma resposta à promessa de intervenção divina, uma resposta à promessa de vitória que nós vemos lá no Salmo 20. No Salmo 20, o rei pede que seja atendido em seu clamor por salvação, por libertação, e no Salmo 21 nós vemos que o rei foi atendido. No Salmo 20 nós vemos que o rei pede socorro contra os inimigos. No Salmo 21 vemos que Deus derrota os inimigos. Então Davi termina o Salmo 21, o rei de Israel. Ele termina, Cleiton, com um pedido. Ele pede que o Senhor Yahvé a si mesmo se exalte em sua força. E quando isso acontece, Deus revela a sua soberania. Irmãos, o que os feitos do Senhor revelam sobre o nosso Deus? O que os feitos do Senhor, o poder do Senhor manifestado, o que eles, as qualidades ou os atributos do Senhor, eles revelam a respeito do nosso Deus. Nós veremos nesta noite, meus irmãos, aqui através do Salmo 21, 3 atributos de Deus que respondem a essa pergunta. O que os feitos do Senhor revelam sobre o nosso Deus? Os feitos do Senhor revelam o primeiro atributo que nós veremos aqui no Salmo 21, que é a benevolência do Senhor. Isso está nos versos de 1 a 7. Primeiro atributo que veremos aqui, benevolência do Senhor. Os feitos do Senhor revelam a respeito do nosso Deus o juízo do Senhor. É o segundo atributo que nós veremos no Salmo 21, isso dos versos de 8 a 12. Versos de 8 a 12 veremos o juízo ou justiça do Senhor. Atenção, crianças, terceiro atributo que nós podemos extrair do texto que nós veremos aqui no verso 21 nesta noite. Terceiro atributo é a supremacia do Senhor. Supremacia do Senhor. Isso veremos no verso 13. Irmãos, prestem atenção nisso. Hoje, nessa noite, nós temos a graça de contemplar benevolência, justiça e supremacia de Deus com os nossos olhos. Hoje, esses 3 atributos deixam de ser, de certa forma, abstratos diante de nós
e passam a ser sentidos por nós. Sabe como? Por meio dessa mesa. Nessa mesa nós vemos benevolência, justiça e supremacia de Deus. A mesa do Senhor revela tudo isso. Vamos ao primeiro atributo então? Os versos de 1 a 7, a benevolência do Senhor. Irmãos, benevolência refere-se à bondade do Senhor. Pastor presbiteriano Heber Campos define o atributo da bondade de Deus como sua disposição favorável para com toda a sua criação. E nos 7 versos iniciais do Salmo vemos a bondade do Senhor para com o rei de Israel. De modo que o rei, ele diz que na sua força, ou seja, na força do Senhor, ele se regozija, ele se alegra. Enquanto no Salmo 20 nós vemos uma oração em favor do rei, pedindo para Deus, que Deus respondesse ao rei no dia da tribulação, no Salmo 21, o rei ele se alegra na força do Senhor, porque ele é ouvido. O Senhor Yahvé, o Deus de aliança, todas as vezes que aqui na tradução aparece Senhor com caixa alta, lembre-se que é uma tradução de Yahvé, nos remetendo ao Deus de aliança. Então, o Senhor Yahvé, o Deus de aliança, ele atende os pedidos do coração do rei, ele dá ouvidos às súplicas do rei, suprindo o rei com sua bondade. E aí o texto diz aqui, no verso de número 3, que Deus coloca na cabeça do rei uma coroa de ouro puro. Irmãos, coroa de ouro puro, isso indica o sustento do Senhor. Mostra que Deus é quem sustenta o rei. O governo do rei de Israel, o domínio do rei de Israel, não depende de sua própria força, mas depende da força do Senhor. Depende de que o Senhor Yahvé, o Deus de aliança, o estabeleça. Além disso, o Senhor, que é dono da vida, concede vida longa ao rei. Veja aí no verso 4, ele te pediu vida e tu lhe a deste, sim, longevidade para sempre. Crianças, vocês já viram nos filmes ou nos desenhos, crianças, quando um rei é coroado, que todos gritam, vida longa ao rei? Já viram isso, crianças? Lembra disso? Lembra? Que o rei ele é coroado e aí os seus súditos gritam, vida longa ao rei. Lembra disso, Eric? Então, vida longa ao rei, isso é uma saudação, uma aclamação dos súditos do rei, desejando prosperidade e desejando estabilidade do governo do rei que é coroado. Aqui no Salmo 21, meus irmãos, no Salmo 21, o rei recebe vida não como um desejo de seus súditos, mas porque o dono da vida, o Rei Supremo, lhe concede vida. Assim o rei ele é exaltado pelo Senhor Yahvé, o Senhor que abençoa. Então o verso 7 mostra a resposta do rei. O rei é aquele que confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O rei é aquele que confia no Senhor. Crianças, os menores têm um desenho aí de um rei orando. Vocês perceberam isso? Percebeu, Theo? Percebeu, Laurinha? Um rei orando. Crianças, entendam isso. A autoridade, os governos, eles são todos estabelecidos por Deus. Meus irmãos, governo, como nós vimos hoje de manhã na escola dominical, ele não tem autoridade autônoma. Todo governo é estabelecido por Deus e todo governo está sujeito a Deus. Se ele segue a vontade de Deus, é outra coisa. O rei de Israel, ele sabe que ele não tem autoridade autônoma. Ele sabe que ele não depende de sua força para se manter no governo. O rei de Israel, ele é aquele que confia no Senhor. Confia e sabe que é pela misericórdia de Deus, ou aqui uma outra tradução da palavra misericórdia, que aqui é aquela palavrinha que expressa a aliança do Senhor, palavrinha hebraica, que poderia ser traduzida como amor pactual. O amor pactual do Senhor Yahvé é o que o sustenta. Igreja, é o amor pactual de Yahvé que nos faz perseverar.
É o amor pactual de Yahvé que nos sustenta. É o amor pactual de Yahvé que nos guarda. Por isso a gente pode ficar tranquilo, José. Tem um Deus que não dorme. Ele protege o seu povo. E em sua misericórdia nós somos sustentados. Irmãos, benevolência do Senhor não se limita somente ao rei de Israel, ao rei Davi. A igreja de Cristo pode desfrutar de sua benevolência ou de sua bondade. Benevolência do Senhor está diretamente ligada à sua misericórdia e graça sobre os homens pecadores, mas não se limita somente, meus irmãos, nesse aspecto salvador. Benevolência do Senhor inclui também preservação, sustento, bênçãos de todas as sortes que recebemos. Você almoçou hoje? Estava gostoso? Sentiu o gosto da comida? Bom, né? Temperou bem? A Denise temperou direitinho ou foi o Marcos que cozinhou? Você hoje, né, Denise? Gostoso, né? Sentiu o sabor da comida, não é bom? Deixa eu contar uma coisa para você. Benevolência do Senhor. Sabia? Deus poderia ter nos criado sem sentirmos o sabor da comida. Imagina que horrível que seria. Mas pela sua bondade, Ele criou uma multiforme de sabores, cores maravilhosas e nos presenteia com todas elas. Benevolência do Senhor que se expressa por meio de sua preservação, seu sustento, bênçãos de todas as sortes que recebemos. A Escritura é muito clara com relação ao que nós merecemos por causa do pecado, como o presbítero Adilson orou nessa noite. O que nós merecemos por causa do pecado, meus irmãos? Merecemos a ira de Deus, mas o Senhor Deus da aliança, em sua benevolência, manifesta misericórdia para com os homens pecadores, não retribuindo o que eles mereciam ou o que eles merecem, mas Ele concede graça. Graça, crianças, atenção. Graça significa favor imerecido. Graça é favor imerecido. Sabe por quê, Laura? Porque nós não merecíamos esse amor de Deus. Mas Efésios 2:8 nos diz que pela graça somos salvos. Graça do Senhor. Assim como não havia nada em Davi, meus irmãos, e não pensemos, já falei isso para os irmãos, a Bíblia, ela não é um livro de heróis, mas ela apresenta um único herói. E esse único herói é o nosso Deus, Cristo Jesus. Não pensemos que Davi tinha algo que o fizesse alvo da benevolência do Senhor. Assim também é com a igreja. Nós não temos nada em nós mesmos que nos faça alvo, por nosso esforço, da benevolência do Senhor. Não há nada nos homens que os faça merecedores da bondade do Senhor, pelo contrário, o pecado coloca todos os homens como alvo da ira de Deus. Mas quando olhamos para a Escritura e contemplamos misericórdia e graça do Senhor, nos deparamos com a benevolência que só está sobre nós por causa de um outro rei muito maior que Davi, por causa de um outro rei, o único e verdadeiro rei de Israel, e esse rei é Cristo Jesus. Cristo Jesus, o verdadeiro e supremo rei de Israel, é aquele que foi fortalecido e estabelecido pelo Senhor Yahvé, Deus da aliança. Cristo é o rei coroado de glória e majestade, que enquanto viveu entre nós, meus irmãos, teve todos os seus pedidos atendidos. Em João 11, vemos um dos feitos do Senhor, que foi a ressurreição de Lázaro. Então, nos versículos 41 e 42, Ana, após os homens removerem a pedra que fechava o sepulcro, onde Lázaro estava sepultado, Jesus diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Davi se alegra porque Deus o ouve. A igreja se alegra porque Deus nos ouve. Deus nos ouve. Mas, meus irmãos, só somos ouvidos pelo Senhor por causa de um outro rei. E esse rei é Cristo Jesus.
Cristo Jesus é o Rei que recebe vida e nos concede vida. Aqui o Rei, ele recebe vida longa, como diz aqui o verso 4. Nós recebemos vida eterna em Cristo Jesus. João 17,3 vai falar que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Vida eterna não é conquistada pelos homens, é graça e misericórdia de Deus, pois o que merecíamos é a morte, o salário do pecado é morte. Mas o Senhor Yahvé, o Deus de aliança, age com benevolência em Cristo, concedendo aos homens pecadores vida e vida em abundância. E então, como você tem respondido à benevolência do Senhor revelada em Cristo? Como você tem respondido? Você tem confiado nele? Você não merecia nada do que você tem. A única coisa que nós merecemos é a ira de Deus. Como você tem respondido à benevolência do Senhor? Confiando nele? Ou temos confiado em outros meios? Governantes? Dinheiro? Terapias? Remédios? Onde você tem depositado sua confiança? Nós vimos na liturgia que mesmo diante dos feitos de Deus, mesmo diante da benevolência de Deus, porque lembre-se, tirar o povo de Israel do Egito foi uma manifestação da graça de Deus. Tirar o povo do Egito foi manifestação da graça de Deus. Deus agiu com graça lá. E Deus foi benevolente para com aquele povo. Tirou-os da escravidão, e ainda assim aquele povo caiu na idolatria, serviram a outros deuses, agiram com rebeldia. Onde você tem colocado sua fé? Enquanto a primeira parte do Salmo nós vemos benevolência do Senhor, na segunda parte nós vemos o juízo do Senhor, os versos de 8 a 12. Deus, meus irmãos, Ele é plenamente e completamente bom. Deus é bom, Cleiton. Mas a bondade de Deus não anula a justiça de Deus ou o juízo de Deus. São duas coisas que caminham juntas. Deus é plenamente e perfeitamente bom. Deus é plenamente e perfeitamente justo. Para com os que o temem, Ele é bom. Para com os que se rebelam contra Ele, Ele aplica seu juízo, sua justiça. Dr. Heber Campos, citando ele mais uma vez, ele fala sobre o atributo da justiça de Deus, e ele diz assim: a justiça de Deus é a característica da sua natureza que o leva a manter a ideia da sua santidade, ou seja, justiça de Deus está diretamente ligada à santidade de Deus. Justiça preserva intacta a noção de que Deus é absolutamente santo e que não pode ser manchado ou provocado pelos seres humanos ou angélicos sem que haja uma resposta punitiva de sua parte. Crianças, prestem atenção nisso, que tem uma pergunta aí para vocês responderem no guia de sermão. A justiça de Deus, ela está diretamente ligada à santidade de Deus. O que vemos a partir do verso 8 é justamente a resposta punitiva do Senhor, resposta punitiva do Deus de aliança contra os inimigos. No verso 8 vemos que o Senhor alcançará, Ele encontrará todos os seus inimigos. A justiça dos homens, ela falha, mas a justiça de Deus não falha. Ele encontrará todos os seus inimigos, Ele os fará pagar. Isso mostra que nenhum inimigo escapará do seu julgamento, não há como se esconder, pois Ele os encontrará, julgará e julgará retamente, e os fará pagar por se voltarem contra o Senhor. Os inimigos são os rebeldes contra Deus, contra a verdade revelada de Deus. A rebeldia do homem se manifesta contra Deus, ela se manifesta quando ele se rebela contra a palavra do Senhor. Qual é o meio que Deus governa o mundo, irmãos? Deus governa o mundo por meio de sua palavra. Deus governa o mundo por meio de sua palavra. E a rebeldia do homem contra a palavra de Deus, ela é uma evidência de alguém que está em inimizade com Deus.
Verso 9, nós temos um paralelismo, note aí. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Lembra? Nos Salmos, no Saltério, nós temos poesias, e as poesias hebraicas, elas têm uma característica de paralelismo, onde você tem duas linhas. Uma linha é explicada por outra linha, ou escrita com palavras diferentes por outra linha. Essa é uma característica da poesia hebraica. E aqui então, o verso 9, nós temos esse paralelismo que mostra, evidencia que o Senhor, Ele irá derrotar os seus inimigos. E a figura do castigo aqui que o salmista coloca diante de nós, que ele pinta nesse quadro mostrando os atributos de Deus aos seus leitores, é de uma fornalha, por meio da qual o fogo é caracterizado como a ação do Senhor de consumir e devorar os seus inimigos. Você lembra uma outra passagem nas Escrituras que fala sobre fogo consumindo inimigos? Um lago de fogo, coisas parecidas com essa? Justiça sobre os inimigos, ela será completa, pois toda a geração dos inimigos será destruída, como mostra aí no verso 10 e verso 11, toda a sua geração será destruída, não haverá descendentes, não haverá um remanescente, a ira de Deus será satisfeita plenamente, não haverá sucesso dos inimigos em suas tentativas de fazerem o mal contra o Senhor. O Salmo de número 2, lá no verso 3, volte algumas páginas aí na sua Bíblia, vamos ver o verso 3 do Salmo 2. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses são homens, reis, governantes e príncipes que se levantam contra Deus. Romper os laços significa tentar se desvencilhar da lei do Senhor ou da vontade revelada do Senhor. É desta forma que agem os inimigos. Eles sempre tentam se livrar do Senhor, se livrar da lei do Senhor, lei que manifesta o governo de Deus sobre os homens. E uma vez que esses rebeldes, eles se levantam contra Deus, esses homens rebeldes, eles desejam seguir suas próprias leis, abandonando as leis do Senhor. Então, eles pensam que se livrando do Senhor, eles se livrarão do próprio Deus. Engano, pois Deus governa sobre bons e sobre maus. Não há nenhum centímetro nesse mundo, nesse universo, que Ele não diga, é meu, porque Ele é dono de tudo. Às vezes a gente acha que o mal não será punido, não é verdade? Dá uma olhadinha para a justiça nesse mundo. É só ligar um pouquinho a televisão, assistir as notícias na internet. Parece que o mal não vai ser punido. Parece que não vai acabar. Nós podemos ter esperança porque vai acabar, Marcos. Ele governa e é por isso que vai acabar. Ele governa e Ele aplicará justo juízo sobre os inimigos. E no dia da sua manifestação, no dia da manifestação do Senhor, o grande dia do Senhor, não haverá mais tempo para os rebeldes. Eles contemplarão o Senhor e não haverá escapatória. Receberão o justo castigo. Irmãos, justiça retributiva de Deus. Justiça retributiva de Deus. Assim é que nós chamamos na teologia a aplicação da justa pena sobre os rebeldes. Justiça retributiva de Deus. A própria Escritura mostra em Romanos 6:23, eu já citei esse texto aqui, que o salário do pecado é a morte. Salário é algo que você recebe como uma remuneração. Remuneração de um trabalho feito. Assim, a retribuição pelo pecado, que é o ato de desviar-se da lei do Senhor e rejeitar sua vontade, tem como pagamento o quê? A morte. Sendo Deus completamente bom, faz parte de seu ser o justo julgamento. Em seu justo julgamento, ou seja, em sua justiça retributiva, nós vemos ela aplicada quando nós olhamos para essa mesa. Sim, você aqui nesta noite está contemplando a justiça de Deus aplicada.
não nos homens rebeldes e injustos, não nesses, mas em outro, no justo. No justo. É isso que nós vemos ao contemplarmos essa mesa. Na cruz do Calvário, vemos a ira de Deus aplicada não sobre injustos e merecedores de tal castigo, mas sobre o justo, que toma o lugar dos injustos. O substituto perfeito dos homens que foram alcançados pela graça. Quem é esse? Cristo Jesus, o Rei de Israel. Cristo recebeu sobre si o castigo que era nosso, o castigo que era da igreja. Em Isaías 53:10, diz que o Senhor Yahvé agradou moê-lo ou esmagá-lo, ou seja, a justiça divina foi saciada quando Cristo Jesus pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Contudo, ao invés do justo ter sua posteridade ou descendência destruída, como nós veremos aqui que acontecerá com os ímpios, com os inimigos de Deus, no lugar da posteridade destruída, o justo verá os seus descendentes receberem vida. E é maravilhoso isso, porque aqui nós entramos, e poderíamos entrar de forma mais profunda, mas não há tempo para isso, na doutrina da adoção. Em Cristo Jesus nós somos adotados e podemos chamar Deus de Pai. Ele é o nosso irmão mais velho e nos torna co-herdeiros com Ele. Nós recebemos vida em Cristo Jesus. Além disso, a cruz nos mostra que quando os inimigos do Senhor intentaram o mal, não conseguiram lograr êxito. Pois quando todos pensavam que Cristo estava sendo pregado na cruz, enquanto todos pensavam que Cristo estava sendo vencido na cruz, era Ele mesmo quem estava pregando o escrito de dívida que era contra nós, contra o seu povo, contra a igreja na cruz do Calvário. Colossenses 2 diz isso. Enquanto todos pensavam que Ele estava sendo derrotado, Ele é quem estava vencendo. Como mostra no verso 11, eles intentam o mal, mas eles não vencem, eles não conseguem efetuar, porque na cruz Cristo venceu. Em Cristo Jesus a dívida foi completamente paga e assim a vitória do Senhor Yahvé é manifestada. Mas haverá um dia, meus irmãos, em que todo olho verá o Senhor descer das nuvens. Então, quando Ele se manifestar em glória, os inimigos serão finalmente derrotados e receberão o julgamento final. É importante entender isso. Os inimigos, eles já foram vencidos. Os inimigos já foram derrotados, mas haverá um dia em que serão finalmente vencidos, finalmente julgados, e a morte já não existirá. Então, com os santos nós diremos: onde está, ó morte, o seu poder? Onde está, ó morte, a sua vitória? Porque em Cristo Jesus nós somos vitoriosos. Portanto, não se desespere diante dos seus inimigos, porque Cristo nos torna mais que vencedores. E eu sei que aqui nessa terra nós teremos muitos inimigos, e talvez você tenha muitos inimigos mesmo, são dúvidas, são problemas de saúde, são lutas que você enfrenta. Olhe para a cruz, porque a cruz está vazia, porque Ele venceu e Ele nos torna mais que vencedores. Coloque sua fé naquele que venceu, no justo juiz, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Terceira e última parte do Salmo, ela revela a supremacia do Senhor, e ela é um pouquinho mais curta. O verso 13, ele finaliza aqui o Salmo, não com uma descrição do que o Senhor fez para com o rei, ou contra os inimigos, mas com um pedido acompanhado, uma súplica aqui, acompanhado de uma resposta de adoração. Ele diz, veja aí na sua Bíblia: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos louvores, cantaremos e louvaremos o teu poder.
Se exalte ou se revele na tua força. Em outras palavras, o salmista pede ao Senhor que se manifeste em poder e glória. Nesse verso, o salmista ele expressa aqui, meus irmãos, seu desejo de que o Senhor se engrandeça em poder diante de todos. É o desejo de que o Senhor se revele para que todos o vejam. E ao se exaltar, ao se manifestar com poder, o povo então romperá em cânticos e louvores ao Senhor. Ao manifestar sua supremacia, o povo louvará o Rei dos Reis. Como vimos no Salmo 19, a própria criação, meus irmãos, ela revela o poder de Deus, mas é por meio da palavra do soberano Senhor, que de forma especial os homens têm contato com esse Deus que se revela a nós. O poder manifestado na criação revela a glória do Senhor, contudo esse não é suficiente para abrir os olhos dos homens para que eles adorem a Deus. Já a revelação especial, a lei do Senhor, a palavra de Deus, instrumentos que anunciam o Salvador, o Cristo, Deus encarnado, que está voltando e irá se manifestar em poder e glória para julgar o mundo com equidade, pois Ele é o único Deus, Deus vivo e verdadeiro, o Deus supremo, digno de toda a adoração. Os feitos do Senhor, eles revelam quem é o nosso Deus. E hoje, no Salmo 21, nós vimos 3 atributos do Senhor: benevolência, justiça e supremacia. 3 atributos que se revelam nesta mesa do Senhor, que mostra sua bondade, justiça e supremacia. Bondade do Senhor que revela a graça, justiça do Senhor cumprida em Cristo Jesus, supremacia porque Ele venceu a morte e nos dá esperança. Ele levanta o nosso rosto e nos faz olhar para a nossa nova terra. Ele é o soberano que venceu a morte e voltará para levar sua igreja. E talvez você que adentrou aqui nesta noite ainda não viva em conformidade com o governo do soberano Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de se voltar para Deus e segui-lo. Hoje é o tempo de desfrutar da benevolência do Senhor por meio de Cristo Jesus. Coloque sua fé nele. Mas talvez você esteja aqui nesta igreja ou em outra igreja que ame a Cristo Jesus e está caminhando domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor, meditando no Senhor constantemente. E eu te pergunto: você tem aguardado, você tem clamado ao Senhor para que Ele não demore? Você tem feito isso? Tens aguardado ansiosamente pelo dia do Senhor? Dia em que Ele se manifestará em poder e glória? Ou os teus olhos ainda estão presos a esta terra? Em 2026, contemple os grandes feitos do Senhor da aliança. Em 2026, contemple a bondade, a justiça e a supremacia do Senhor, confiando nele e aguardando e descansando sempre nele.